Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Opa! Parece que a gente tem mais uma aula de geografia geral para analisar e nós estamos analisando o quadro humano do Oriente Médio. Estou já começando a dizer que a tendência que os filmes de Hollywood, que a grande mídia tende a inculcar em você que o Oriente Médio é uma região só de guerras, de petróleo, de camelos percorrendo os desertos. E nós estamos desconstruindo essa imagem, mostrando que não é nada disso. O mundo árabe não vive mais somente de camelos cruzando os desertos e não reconhecendo as fronteiras entre os países. As cidades tampouco são miseráveis e esburacadas, com bombas e buracos de balas. Não se trata mais disto. O Oriente Médio é uma região que se modernizou e que enriqueceu. Evidentemente, tem seus problemas. Nós estamos aqui para mostrar tanto um lado quanto o outro. E até a aula anterior, nós trouxemos dados daquilo que a gente chama de demografia quantitativa, onde as taxas revelam apenas grandezas, que praticamente não afetam a qualidade de vida. Agora, nós começaremos a analisar a qualidade de vida. Muito embora isso seja um termo bastante subjetivo, cada pessoa crê que qualidade de vida é uma coisa, um desejo realizado, um padrão de consumo, um círculo de relacionamentos sociais, ou seja, cada pessoa tem uma percepção sobre o que é qualidade de vida ou não. Independente dessa visão subjetiva, a geografia, através da demografia, tenta construir um quadro utilizando taxas socioeconômicas que provem para a maioria da população o que é desfrutar de um bom padrão de vida. Isso tem que ver, sobretudo, com a renda, com a saúde e com a educação. Então, a partir da aula de hoje, eu começo a trazer uma série de dados que tenta mostrar em que nível de qualidade de vida está o Oriente Médio. E para isso, nós vamos falar de uma taxa ligada à saúde básica, à saúde fundamental, que é a taxa de mortalidade infantil. Ora, gente, se um país não consegue dar suporte às crianças, imagine o que ela dará de suporte aos jovens, aos adultos e aos idosos. Por isso, a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, e sua agência, Organização Mundial de Saúde, fica muito atento ao que está acontecendo em relação ao trabalho de saúde básica para com as crianças, para com a primeira idade, tendo o seguinte raciocínio: se não conseguimos dar suporte à mamãe grávida, à mamãe ao parir e aos primeiros anos de vida de uma criança, sobretudo os 5 primeiros anos, onde ela está desenvolvendo toda a sua capacidade física, psicológica, mental, cerebral e orgânica. Ora, se um país não consegue dar essa primeira assistência básica, o sistema de saúde é falido, é corrupto, prevaricador e o dinheiro não está sendo bem empregado e as pessoas que cuidam desta criança não são pessoas preparadas. Por isso, a Organização Mundial de Saúde considera tolerável que, no máximo, em um país, tenha-se apenas em cada 1000 crianças 10 mortes
antes que se complete 1 ano de idade. É por isso que a taxa é dada em por mil e não em porcentagem. Por mil, neste caso, quer dizer que, no máximo, nós toleramos 10 mortes por 1.000 até 1 ano de idade. Pessoal, no Brasil, baseado nesses dados que eu estou trazendo para você, que são dados consolidados do The World Almanac de 2018, com dados consolidados de 2017, a taxa de mortalidade infantil do Brasil era de 17,5 crianças por 1.000. Péssima, porque a OMS considera adequado 10 por 1.000. Para que vocês tenham uma ideia de quão péssima que ela era, a Síria vivia uma guerra civil há 7 anos quando eu coletei os dados, de 2011 até 2018. Em plena guerra civil, a taxa de mortalidade infantil da Síria era de 14,8 crianças em 1.000 nascidas. No Brasil, era pior que um país que vivia uma guerra civil há 7 anos. Ou seja, é incrível. Um país que vive destroçado por vários interesses internacionais conseguir trabalhar com as crianças na assistência básica e para a mãe melhor que um país como o Brasil, pacífico, tranquilo. Mas é isso. A taxa de mortalidade infantil ela é importante por isso. Ela mostra que apesar de um país estar em guerra civil, ele aplica seus recursos, capacita seus profissionais, tem hospitais mais prontos para atender a população do que um país corrupto, inadequado e um país que não tem atenção básica para a mamãe e para a criança. Um verdadeiro absurdo. Mas então vamos observar os países que têm as melhores taxas de mortalidade infantil no Oriente Médio. Lembrando que dos 16, 7, praticamente a metade, têm condições consideradas adequadas. O Brasil, como a gente sabe, estaria reprovado neste quadro. O Brasil estaria com 17,5 por 1.000, ou seja, muito ruim, porque a Organização Mundial de Saúde considera a taxa tolerável de 10 por 1.000. Israel, que é o país mais rico em termos socioeconômicos da região, não é no tamanho do PIB, mas no cuidado, na atenção básica, à renda, à saúde e educação de sua população, com hospitais de excelente nível, reconhecidos internacionalmente, tem uma taxa excelente de 3,4 por 1.000, uma das melhores do mundo. Em segundo lugar, vem aquele país que vai sediar a próxima Copa do Mundo de 2022, o Catar, aquela península dentro do Golfo Pérsico, península que pertence a uma península maior, que é a Península Árabe, tem a segunda melhor taxa, 6,2 por 1.000. O Kuwait, um país no norte do Golfo Pérsico, como nós sabemos, uma das maiores percentagens de reservas de petróleo do mundo e de produção, 7 por 1.000. O Líbano, mesmo tendo passado por uma guerra civil que o destruiu durante 16 anos, ocupa a 4ª colocação com uma taxa adequada dentro do que exige a Organização Mundial de Saúde, exemplo para o Brasil, 7,4 por 1.000. O Chipre, tido como um patinho feio da Europa, não é bem assim quando nós apontamos seus dados socioeconômicos. Também adequado, 7,9 crianças por 1.000, muito bom.
Bahrein, que é um pequeno arquipélago localizado nas vizinhanças do Catar, em pleno Golfo Pérsico, 8,9 por mil, são exemplos de países de desenvolvimento recente e que estão aproveitando a renda do petróleo para melhorar a qualidade de vida de suas populações, apesar de serem países governados de formas absolutistas. Os príncipes, os reis mais modernos, mais recentes, têm a percepção da necessidade do cuidado básico da população. E por fim, um dos países que mais se destaca no desenvolvimento da região, os Emirados Árabes, está no limite com 10 por mil, mas evoluindo. Bem, como nem tudo são flores, nós sabemos que há dois países muito pobres na região. O Iêmen, no sudoeste da Península Árabe, com absurdos 46 por mil, e o Afeganistão, destruído por guerras infinitas desde 1979, com absurdíssimos 110 por mil no Afeganistão, sem infraestrutura praticamente nenhuma. Em cada 1.000 crianças que nascem, 110 morrem antes de completar 1 ano de idade. E olha que o país conta com uma grande ajuda internacional, preocupada com este nível em que o país está passando. Nível de dificuldade imenso para melhorar a qualidade de vida de sua população. Bom, nós temos, por outro lado, gente, uma taxa de suma importância, que é a esperança de vida. Se a taxa de mortalidade infantil está ligada à qualidade de vida da primeira infância, a esperança de vida ou expectativa de vida, ela está ligada, sobretudo, à terceira idade, que hoje a gente chama de melhor idade, ou seja, a partir de 65 anos. Ou seja, gente, isso tem a ver com a outra ponta da vida, a taxa de mortalidade infantil com a primeira idade, a esperança de vida com a última idade. E mais uma vez, quem está na cabeça é o Estado de Israel, com uma esperança de vida média, essa é a média entre homens e as mulheres, de quase 83 anos, uma das melhores do mundo. Se o Brasil fosse um país do Oriente Médio, ele ocuparia a 14ª posição entre os 16 países do Oriente Médio. Dá para acreditar? Nós aqui vivemos ironizando os árabes, desprezando os persas. Acreditamos que somos superiores aos turcos. A nossa esperança de vida média é de 74,1 anos. Portanto, 8 anos abaixo de Israel. Nós estamos empatados com o Irã. O Irã é o 14º na esperança de vida entre os 16 países do Oriente Médio. Só os paupérrimos Iêmen e Afeganistão têm pior esperança de vida que o Irã e, consequentemente, que o Brasil. Então o Brasil ele precisa se informar mais antes de ficar ironizando, fazendo novelas, menosprezando a cultura, os valores e o nível de desenvolvimento do mundo árabe. De tal maneira que, ao trazer estatísticas como essa, além de informar, nós chocamos e desta forma pressionamos a população para pressionar os governos, porque no Brasil se mente descaradamente. Bem, Israel, gente, então é o país que tem a maior esperança de vida do Oriente Médio, uma das maiores do mundo, e note na frente, entre parênteses,
é um país muito preocupado com os idosos, tanto que acima de 65 anos nós temos mais de 11% da população. Em cada 9 israelenses, um é considerado idoso. E esse idoso, ao atingir os 65 anos, ele viverá mais 18 anos. Então eu preciso de um suporte para esta população crescente, sobretudo nos países desenvolvidos, dos países centrais, caso de Israel. O Bahrein é um país que vem aplicando bem as riquezas do petróleo em benefício da sua população. A esperança de vida já é média de 79 anos, muito boa. Porém, por ser um país de desenvolvimento muito recente, ele tem um percentual de idosos muito baixo, o que mostra um perfil de um país pobre. Apenas 3% tem mais de 65 anos. O Chipre, colhendo desenvolvimento, tanto de pertencer ao Oriente Médio como à União Europeia, o Chipre grego, que é uma parte da zona do euro, praticamente 79 anos, e é o país do Oriente Médio que tem o maior percentual de idosos, quase 1/8 da sua população, 12,1% da população tem mais de 65 anos. Em quarto, Catar, sede da próxima Copa do Mundo de futebol, como a gente viu, sempre brilhando nas estatísticas em termos de qualidade de vida, também cerca de 79 anos, mas o desenvolvimento recente faz com que o percentual de idosos seja muito baixo. Muito baixo. Aliás, sejamos claros, o Brasil, dentro do Oriente Médio, ele ocuparia a 14ª posição ao lado do Irã em termos de esperança de vida. 74,1 anos, na média homem-mulher. Porém, o Brasil, ele ocuparia a 3ª colocação em número de idosos na população. Somente Israel e o Chipre têm um percentual maior. No caso do Brasil, 8,3% da população tem mais de 65 anos. Bom, falamos dos melhores países. Para encerrar, vamos falar dos piores. Em 15º lugar, como era de se esperar, devido à guerra civil eterna, aos choques interétnicos e religiosos, o Iêmen ocupa a 15ª posição, com apenas 66 anos de esperança de vida. O Afeganistão ocupa a última posição, com apenas 52 anos de esperança de vida. É simplesmente inacreditável. Para piorar, apenas 2,6% de sua população é idosa, ou seja, acima de 65 anos. Eu espero que com mais essas duas taxas, as nossas discussões, justificativas e comparações sirva para que você faça um painel real sobre o que é o Oriente Médio e supere o enviesamento da política e da mídia brasileira. Eu apresento os dados, concluo da minha maneira, mas, sobretudo, quero que você conclua da sua maneira, mas trazendo os dados verdadeiros, não forçando você a pensar sobre uma mentira. Um abraço, tudo de bom. Não se esquece de chamar alguém para fazer parte, para se inscrever, compartilhe, dê like, comente. Um abraço, tudo de bom.